e vejam só. Narrativas. Temos que falar delas. Tem ali o Infamani, uma página ligada ao mercado financeiro brasileiro, nossa Farinha Lima. Bolsonaro gostou de transferência a Papudinha e vê troca como bom gesto. Aí o Carlos fala o seguinte, né? Vocês entrevistaram ele, foi? Eu não tô sabendo disso não, bicho. Me diz aí as fontes, hein? De onde é que vocês tiraram essas informações? E de ontem foram várias informações. E ontem o Carlos escreveu algumas coisas que, assim, só falta o Carlos tatuar na testa, que é pra ver se o povo presta atenção. Primeiro dia de Bolsonaro na Papudinha, seguiu aí com as crises de sua luz, seguiu aí com um quadro que você vê que passa longe de estar super saudável, vendendo saúde, o que mostra que Bolsonaro deveria, no mínimo, estar em casa. E ainda é pouco, né? Eu não acho nem que deveria ser anulado. Eu acho que a gente já entrou no ponto que o certo mesmo, certo, é já tratar de indenização das vítimas. Bolsonaro, as vítimas do 8 de janeiro como um todo, é indenização por toda a perseguição que essas pessoas estão sofrendo. Mas enfim, o Gil Diniz comenta o seguinte, né? Bolsonaro voltou a passar mal após a transferência, o que reforça a gravidade de seu estado de saúde. Trata-se de um homem idoso, com histórico de múltiplas cirurgias e complicações sérias, que não pode ser submetido a tanto estresse contínuo, passando riscos reais. Isso já ultrapassou qualquer razoabilidade. A saúde está em jogo. O correto sempre foi a liberdade, mas diante do quadro atual, a prisão domiciliar é urgente e indispensável. Manter-se rigor diante de alguém debilitado não é justiça, é crueldade. Aí, se anteontem já teve a decisão de Bolsonaro ser transferido para Papudinha, e a galera ficou naquela, e aí, né, aí começaram a se falar da despiora, né, porque agora pelo menos vai poder ter visitas um pouco mais longas, o dia de ontem ganhou novos contornos, porque teve gente que pegou essa situação, realmente classificou como uma ótima, né, medida tomada e quis dar os créditos da ida para Papudinha para algumas pessoas em específico. E a gente tem que falar sobre isso. Primeiro vamos apresentar o que aconteceu ao longo do dia de ontem. Silas Malafaia, como eu já falei para vocês, né, da mesma forma que dois flamenguistas, quando se encontram, o Flamengo já tende a uni-los. Na política, né, diversas coisas aí meio que ajudam as pessoas a estarem mais perto, mais afastadas. Falei pra vocês, tem exatamente 2 dias. Falei, ó, não dá pra negar que na política o fator religião às vezes dita muita coisa. E eu falava, pô, tem um grupo que não dá pra negar, que é o Silas Malafaia, a Michele Bolsonaro, o Tarcísio de Freitas, o Nicolás Ferreira. E ontem o Silas Malafaia escreveu, parabéns a Michele e Tarcísio, souberam articular para tirar Bolsonaro da PF para um lugar melhor. Certas vitórias se conquistam por etapas, não é o ideal porque a prisão é resultado de vergonhosa perseguição política. Malafaia fez questão de dar os méritos para Michele Tarcísio. Só que a coisa não parou aí, né? O inimigo postou aqui 3 notícias. Mário Frias detona Malafaia para defender filhos de Bolsonaro. A gente vai ver que postagem foi essa do Mário Frias. Malafaia dispara contra Damares. Não seja cínica nem mentirosa. E a gente vai falar da Damares também daqui a pouco. Ida de Bolsonaro a Papudinha gera ataques entre aliados de Michele, Flávio e Tarcísio. E aí o inimigo fala assim, né? Se uma parcela da direita aceitasse a decisão de Bolsonaro, esses desentendimentos não ocorreriam. Lamentável a postura de algumas figuras da direita. Toda a confusão que ainda persiste é porque tem uma ala que não aceita Flávio Bolsonaro como candidato da direita. Essa é a grande confusão. Não tem o que fazer, não tem pra onde correr, não tem outra forma de analisar a situação. Pois bem, um fator que eu acho que também serve para entender, ou pelo menos se questionar se não tem algo errado, é assim, né? Se a Globo tá de um lado, a gente tá do outro. E hoje em dia também dá pra pontuar, né? Se Tobias Panqueca, que odeia os filhos de Bolsonaro, né? Quer destruir os filhos e também o pai, tá de um lado, eu quero estar do outro. Aí ele tá ali, ó. Então quer dizer que desde que Bolsonaro foi preso, quem fez alguma coisa efetiva para aliviar seu sofrimento e melhorar sua situação, ainda que sem reparar a injustiça que lhe é feita, foram justamente os dois que estão apanhando todos os dias dos autodeclarados amigos do Bolsonaro e dos seus filhos, Tarcísio e Michele? Eu pergunto pra vocês, gente, a Michele Bolsonaro está apanhando todos os dias? Michele Bolsonaro, todos os dias ela tá apanhando pelo que mesmo? E pelo que me recorda, o único momento que ela vem sendo nem criticada foi por conta do vídeo do Tarcísio e só. Então você vê que já é um tweet mentiroso, de uma pessoa mentirosa, um verme. Aí o Edinho comenta, né? E continua a saga dos viciados em diário oficial em colocar inimizade pública na família Bolsonaro. É essa a base de apoiadores de direita que o Tarcísio cultivou. Pois bem, a postagem do Mário Frias, pela notícia do Metrópolis, e pra você, você vai entender por que o Mário Frias saiu em defesa dos filhos de Bolsonaro, porque foi muito mais por das matérias que saíram ao longo do dia, mas tá ali, né? Bolsonaro na Papudinha, notícia da Veja. Malafaia celebra a transferência e diz que mérito é de Tarcísio e Michele. Aí o Mário Frias diz o seguinte, não bastou dizer que o filho estaria abusando do pai na cadeia. O Malafaia falou isso sobre o Flávio Bolsonaro, tanto que Bolsonaro fez questão de escrever na carta que eu estou tomando esta decisão de indicar o Flávio de livre e espontânea vontade. Eu sei o que eu estou fazendo. Enfim, para atender aos próprios interesses pessoais,
Agora, né, tentam insinuar que os filhos nada fizeram para tentar melhorar a condição do pai. Os filhos de Bolsonaro não servem para nada. Enquanto esse tipo de narrativa imunda é divulgada, a verdade dura é que um filho abandonou tudo, cargo, regalias e a própria pátria, para criar as condições políticas necessárias para a redução drástica da pena do pai e outras centenas de vítimas, e não só isso, né? Também tentar resolver a situação do país como um todo. Tá falando de Eduardo Bolsonaro. Enfim, enquanto o pastor aí apenas dava ataques histéricos e atrapalhava. Realmente jogando contra o Eduardo. A verdade, que o pastor aí finge não ver, é que Flávio, mesmo com a missão árdua da candidatura, atuou e atua incansavelmente para denunciar os abusos infindáveis contra o seu pai. Já Carlos está quase que heroicamente, mesmo com todo assassinato de reputação, que eu chamo de fraco e desesperado, mostrando ao mundo os abusos que o pai vem sofrendo. Todo santo dia, né? O Carlos mostra alguma coisa. E o que faz o suposto homem de Deus? O Malafaia desapareceu nos últimos dias. Todos esses absurdos acontecendo e ele não deu ar da graça. Desde que ele foi alvo aí de uma busca e apreensão da polícia, desapareceu. Enfim, o Malafaia joga de simulações e intrigas contra filhos que amam seu pai. Mas esse não terá nota longa, né? Acusando ele de ser do demônio. Não, para esse, que está fazendo um trabalho sujo, só aplausos e risos. Guarde isso na cabeça. Guarde isso na cabeça. Aqui a coisa já começa a ficar mais interessante. Olha aquela notícia do Estadão. Aí eu vou relembrar o que a gente comentou no vídeo ontem. Aí eu vou ler o que escreveu a Elisa e o Carlos. A notícia do Estadão é: Papudinha pode ser antessala do domiciliar. Olha, já ele vai pra casa. Que bom, né? Mas isso vai depender do quanto os filhos de Bolsonaro irritam Moraes. Olha só. Se Bolsonaro não for pra casa, é culpa dos filhos. Advogados começaram a admitir reservadamente que o clima hostil criado com publicações dos filhos dificultava obter sucesso com sucessivos pedidos de domiciliar. Não, mas até agora também não teve domiciliar, né? Aí você fica aqui olhando, né? A gente comentou ontem, na decisão que manda pra Papudinha, dentre outras coisas, como negar a TV, Dom Pedro III fez questão de colocar até postagens do Flávio. Também fala do Carlos. Curioso isso, né? Teve gente que falou lá, ó, fulano, cicrano, beltrano, se encontrou com o ministro, ligou pro ministro, horas depois Bolsonaro foi pra Papudinha. Pessoal, vocês acham, por experiência de vocês, em escrever qualquer texto que seja, eu não acho que isso daqui foi o ChatGPT, quanto tempo vocês acham que demorou pra essa peça aqui ser escrita? Tu acha que tu encontrou com a pessoa e 2 horas depois do tempo da pessoa escrever, o coração foi tocado, ela teve tempo de escrever toda essa peça com prints, recortes, links e foi por conta da visita? Tu acha que faz sentido isso ou tentar atribuir a grande vitória a 2 pessoas em específico, que inclusive é a chapa que o Malafaia defende a chapa Tarcísio com Michele de Vichy? Tu acha que faz sentido uma coisa dessa? Mas só questionamento, a gente vai trazer essa resposta com fatos, Aí vamos voltar, né? Olha o que diz a Elisa. Narrativa orquestrada. Segundo a imprensa, a culpa pela concessão da prisão domiciliar humanitária a Bolsonaro seria dos filhos e do humor do julgador, não da lei. E aí o Carlos vai além e diz que tudo, absolutamente tudo, converge para a orquestração com o cara que jamais respeitou qualquer tentativa de apaziguamento. O Carlos está falando que tem gente aí de conversinha com o Xandex. Muito pelo contrário, isso cheira muito, mas muito mal. Os detalhes, os senhores já podem imaginar. Bastava seguir as leis que o Brasil jamais encontraria nessa situação abominável. Então, querem culpar os filhos. Repito, tem muito, mas muito método. E o ciclo se repete com novos personagens. Todos que traíram, abandonaram e foram descobertos repetem o mesmo discurso e somente os filhos ficaram ao seu lado e sempre tentaram afastá-los. Voltamos a 2019. Eu acho que por essa postagem do Carlos e pelo histórico do Carlos, você vê que ao longo dos anos, durante o governo Bolsonaro, todas as pessoas que o Carlos resolveu brigar se mostraram salafrários de marca maior. Santos Cruz, Bebiano, Sérgio Moro e tantos outros. Só para dar 3 nomes que todos devem conhecer. Pro Carlos estar falando isso, o que vocês acham, hein? O que vocês acham? Será que não é uma narrativa? Mas a gente vai ter uma resposta. Aqui ainda são só questionamentos de coisas relevantes. Aí vem lá a turma da Jovem Pan. Esqueci de baixar esse vídeo, mas eu pego aqui rápido no tweet do Carlos. Carlos Bolsonaro. Mídia. Escute só, ó. Postar que os familiares do ex-presidente estão bastante arrependidos das afirmações que deram nos últimos dias, porque eles inviabilizaram, pelo menos momentaneamente, a possibilidade de prisão domiciliar. Eu disse anteriormente, vale repetir, ele tem mais de 70 anos. Ele tem um problema de saúde.
batessem tecnicamente nesses argumentos, seria muito difícil, até levando em consideração jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, vide o caso do Collor recentemente, seria muito difícil refutar esses argumentos jurídicos e a tendência natural seria a colocação do ex-presidente em prisão domiciliar. Mas eles se apegaram à tortura por causa do barulho do ar-condicionado, ao espaço da cela, à postura dos policiais federais, à dificuldade no atendimento médico, ao tamanho da cela, que o Supremo foi lá e deu uma resposta a tudo isso numa única tacada, e nesta única tacada acabou com os argumentos e também inviabilizou, repito, momentaneamente a prisão domiciliar. Fala, pessoal. Isso. Foi por conta dos argumentos errados. Ele fala, né, a questão de idade e tudo mais. Compre com S parcelado. Idade e tudo mais. Carlos Bolsonaro, Flávio, Eduardo, eles falaram inúmeras vezes das comparações com a prisão domiciliar do Collor, o que aconteceu com outros presidentes, né, com outros políticos, mas inúmeras vezes. A questão do barulho do ar-condicionado, esse cara é um vagabundo ao falar isso. E não é o barulho do ar-condicionado. É o barulho da central de ar-condicionado que ficava extremamente próxima. Algo que qualquer pessoa em sã consciência que viu consegue perceber que é um problema. O próprio jornalista Hélio Gaspari, cara de esquerda, assumidamente de esquerda, trabalha por consórcio, 5 livros contra a ditadura, falou, irmão, isso aqui é coisa de chamar um médico do sono para fazer aqui, né, uma avaliação da situação, ver os impactos, porque isso daqui é desumano. Ainda falou que isto era, Hélio Gaspari, uma técnica de tortura utilizada por uma turma muito tirânica do passado, né? Melhor nem citar para depois o Dom Pedro III não achar que eu tô chamando ele de coisa horrorosa. Aí vem a narrativazinha, jornalista, né? Sempre queimando os filhos de Bolsonaro. Aí o Carlos rebate, né? Papo de canalha. O sujeito comete irregularidades há anos e ainda parece um metido à besta, achando que o rasgador diário da Constituição iria, por milagre, se solidarizar e passar a cumprir a lei. Nunca cumpriu, nunca respeitou, nunca deu sinais de que repetiria. Todas as tecnicidades dos absurdos já foram amplamente explanadas, repetidas, documentadas em nossas redes sociais e processos. Não se trata de desconhecimento, mas de má-fé deliberada. Basta citar um único exemplo. O sujeito bateu a cabeça e só foi autorizado a realizar um simples check-up médico 24 horas depois. Somente isso já diria muito. Enquanto isso, inocentes seguem presos, julgados à revelia de qualquer código legal minimamente reconhecível. A morte de inocente na cadeia por negligência do Estado é um fato público, notório e convenientemente ignorado, e tudo isso já é sabido. O que vemos agora é apenas mais um discurso sujo tentando jogar em favor dos coleguinhas de quarto escuro, numa tentativa rasteira de normalizar o inaceitável. É a velha defesa corporativista travestida de tecnicismo jurídico. Olha o que o Carlos diz agora. O pessoal técnico, a turminha técnica, pé de união da direita, mas que faz questão de se apaixonar pelo estuprador. Quando um pé sujo nasce para ser capacho, não adianta botar para lavar. A sujeira não está na roupa engomada, prudente, sofisticada, está na alma. Aí vamos começar agora a olhar algumas notícias que saíram. Aí vai ficar mais claro porque o Mário Frias escreveu o que escreveu, porque Carlos fez questão de escrever esses tweets e mais um que a gente ainda vai comentar. E depois trazer fatos. Porque aqui ainda tem muitos embates. Disputa de narrativa. A gente vai para os fatos, que os fatos que incomodam. Ambas matérias de ontem. O recado para a direita nas duas alfinetadas de Michele Bolsonaro. Ao repercutir vídeos de Tarcísio de Freitas e Romeu Zema, a ex-primeira-dama amplia o impasse sobre quem herdará o bolsonarismo em 26. A gente não comentou isso, mas após ser criticada por compartilhar o Tarcísio, a dona Michele Bolsonaro compartilhou um vídeo do Zema. O plano de Michele para conter carnaval de filhos de Bolsonaro, segundo aliados. Ex-primeira-dama busca domiciliar para Bolsonaro, na esperança de melhorar sua condição de saúde e conter Flávio, Eduardo e Carlos. Aí o Vinícius comenta, né? Michele repercute o vídeo de Tarcísio depois do Zema. Segundo o aliado de Michele, ela busca domiciliar para Jair, com a finalidade de conter os filhos do presidente. Se as matérias estão corretas, fica registrado duas coisas. 1. O desejo de implodir, a escolha de Jair por Flávio. 2. A motivação da articulação não é saúde e bem-estar do Jair, e sim enfraquecer os filhos. Conclusão. Quem ganha com essa confusão e quem perde? O Metrópolis, vem na mesma linha. A articulação casada de Michele e Tarcísio no Supremo tenta ofuscar Flávio. Falei que ainda fala da Damares. E a gente já fala de outras pessoas também. Aliados da Michele e do Tarcísio comemoraram a articulação casada da dupla, né, junto ao Supremo. A avaliação é de que a decisão do ministro reforçou o protagonismo de Tarcísio e de Michele e serviu como contraponto à pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro ao Planalto. Apesar da bênção do ex-presidente, entre seus aliados, há quem defenda que a melhor chapa para enfrentar o Lula seria formada por Tarcísio e Michele, ela como vice. Nesse cenário, a ida de Bolsonaro para Papudinha seria vista como um round vencido por Tarcísio e Michele contra o Flávio. A eventual concessão da prisão domiciliar ao ex-presidente, avaliam aliados, poderia fortalecer a possível candidatura da dupla. O Globo até tinha noticiado, já nas primeiras horas de 16,
Tarcísio atua para se manter na corrida presidencial. O governador procurou o ministro do Supremo para pedir prisão domiciliar para Bolsonaro, o que foi visto no entorno do ex-presidente como tentativa de manter vínculo com ele. Mas voltando para também notícias de ontem. Essa fala diretamente dos filhos de Bolsonaro. Ida de Bolsonaro a Papudinha teve ação de Tarcísio e Michele para convencer Moraes. Leia bastidores. A movimentação inclui conversas com o ministro do Supremo e passou alheia ao conhecimento dos filhos de Bolsonaro, segundo uma pessoa próxima à família. Uma pessoa próxima à família diz que a articulação de Michele e Tarcísio contrasta com a dos aliados que costumam criticá-los por razões diversas. Olha isso aqui agora, em azul. O episódio mostra que, olha o que disse esse aliado. Enquanto tem gente fazendo barulho, tem gente séria trabalhando nos bastidores, visando o melhor para o presidente Bolsonaro. Então, os filhos de Bolsonaro só fazem barulho, né? Não ajudam em nada. Gente séria quem tá nos bastidores trabalhando. A movimentação de Michele e Tarcísio passou incólume ao conhecimento dos filhos, como Eduardo e Flávio, diz essa pessoa, o que mostra o distanciamento entre dois grupos que têm estratégias diferentes para lidar com a prisão do ex-presidente. Aí olha agora. Além de Tarcísio e Michele, dois outros aliados ajudaram no trabalho de bastidor, Marcos Pereira, do Republicanos, e Damares Alves. Um aliado do dirigente afirmou que ele também conversou com os ministros do Supremo. Opa, aqui agora tem um fato relevante. Saímos de 2 para 4 pessoas, porque o Malafaia só elogiou 2 e ainda criticou a Damares, já que a Damares, em tese, também teve um papel. A gente já tem 4 pessoas que teriam participado, mas só 2 foram elogiados. Não só pelo Malafaia, mas ganharam os holofotes da própria imprensa na maior parte do tempo. E algumas páginas cada vez mais suspeitas nas redes sociais, em especial no Instagram. Curioso, viu? Curioso. Já tem 4 pessoas que ajudaram. Os filhos não ajudou em nada, mas já tem 4. Aí só estão batendo palma para 2. O secretário de Ibanez também articulou transferência de Bolsonaro. Ué, agora já estamos 5 pessoas? E são 5. Porque o que dominou nas redes sociais foi Michele e Tarcísio, como os grandes salvadores. São 5 porque só 2. Estranho isso, né?